Vamos continuar agora nosso estudo dos tipos de dados em Lisp, aprendendo a respeito do tipo de dado símbolo. Nós já vimos os principais tipos de dados numéricos, os inteiros, razões e pontos flutuantes, ok? Agora nós vamos aprender sobre o tipo de dado que só existe em Linux, o tipo de dado símbolo, o symbol. Esse tipo de dado, pessoal, ele é um tipo de dado extremamente utilizado no Lisp para várias coisas. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele é um tipo de dado complexo. Imagina o seguinte, se eu tenho aqui um inteiro 34, este dado é apenas um inteiro, é um número 34, não tem nenhuma outra informação aqui além do próprio valor do número 34. Então este é um número inteiro, ele representa o valor 34. O símbolo não. O símbolo ele é um tipo de dado complexo. Ele armazena ou pode armazenar diversas informações. Aqui ao lado eu tenho uma visão esquemática do que é um símbolo. Ele é um tipo de dado que é como se fosse um gaveteiro com espaço para guardar diversas coisas, tá? Então, neste símbolo, ó, eu posso armazenar o nome, o símbolo tem um nome, e outras informações. Eu posso armazenar informações da package, o valor que está ali, uma função, e uma plist. Plist é a abreviação de Property List, ou seja, de lista de propriedades. Então, um símbolo geralmente tem espaço para armazenar essas 5 informações. O seu próprio nome, o pacote a qual ele pertence, algum valor, alguma função e uma lista de propriedades. Estas 4 coisas aqui serão vistas posteriormente. No momento, o que eu me interesso em saber é como o símbolo tem um nome. Neste esquema, este símbolo está com o nome foo. Eu preciso conhecer as regras para dar nome aos símbolos em Lisp. E é muito fácil, tá, pessoal? Olha só. Praticamente qualquer coisa serve para dar nome a um símbolo. Tá? Então, ó, um símbolo ele pode conter qualquer combinação de letras, números e caracteres especiais. Lisp tem uma regra muito permissiva para dar nome em símbolos. Tá? Por exemplo, a maioria das linguagens de programação não aceita que isso aqui seja nome válido de alguma coisa. Olha, 23, rua. Por quê? Porque as linguagens de programação não aceitam que os identificadores, os nomes, comecem com um número. Em Lisp, isto é possível. Qualquer combinação de letras, números e caracteres especiais pode formar um símbolo. Tem pouquíssimas exceções, tá? Então, ó, isto aqui é permitido em Lisp. Eu posso ter um símbolo que se chama ponto, erro. Posso ter um símbolo que chama arroba, e-mail. Eu posso ter um símbolo que é apenas um sinal de mais, ou um asterisco, ou alguma coisa assim, olha, 2.3.4, isso é um nome válido de um símbolo em Lisp. Posso ter um nome em Lisp que é assim, ó, casa e jardim. Então, praticamente qualquer coisa serve para dar nome a um símbolo em Lisp. Eu tenho alguns caracteres especiais que geralmente não são permitidos. Tá? Então, ó, eu tenho que evitar usar hashtag, interrogação, se bem que interrogação é utilizada até algumas vezes, tá? Mas a gente procura evitar colchetes, parênteses, chaves e o pipe. Pipe é aquela barrazinha em pé, né? A gente evita usar isso daqui porque em algumas situações o uso desses caracteres como nome de símbolos pode causar problemas.
Mas, poxa, você já tem uma renca aqui de caracteres especiais que podem ser utilizados, né? Então a gente evita simplesmente usar esses outros aqui. O Lisp, pessoal, internamente ele converte os símbolos para letras maiúsculas, tá? Quando eu vou dar um nome a um símbolo, mesmo que eu escreva assim, ó, C3PW com letras minúsculas, internamente o Lisp muda tudo para letra maiúscula. C3PW. Existe uma maneira, tá, de você não deixar que o Lisp converta tudo para letras maiúsculas, mas não vou entrar nesses detalhes aqui. A gente teria que usar algum dos caracteres de escape que estão aqui, ó. Não vou entrar nesse detalhe. O que é importante você saber é que o Lisp internamente trata tudo como se fossem maiúsculas. Então, ó, este símbolo C3PW é a mesma coisa do que este símbolo aqui, ó, um C minúsculo, um 3, um P maiúsculo, um W minúsculo. Ou então, C maiúsculo, 3, P minúsculo, W minúsculo. Ou então, C maiúsculo, 3, P minúsculo, W maiúsculo. O que importa para Linux é que, bom, independente do jeito que eu digitar, internamente ele converte tudo para letras maiúsculas, e estes aqui, esses modos de escrever, na realidade referem-se ao mesmo nome, tá? Ao mesmo nome. Bom, se praticamente qualquer coisa pode ser um símbolo, é importante a gente aprender a diferenciar um nome de um símbolo de números inteiros, razões e pontos flutuantes. Porque, olha, eu posso ter um símbolo em Lisp que se chama assim, ó, 2.3.4. Eu posso ter um nome em Lisp que seja, por exemplo, B, interrogação 2, menos 4AC. Isso aqui é um nome válido de um símbolo em Lisp. Então, como que eu diferencio os símbolos de números? Pessoal, é muito fácil. A gente trabalhou aqui com inteiros, pontos flutuantes e razões. Um inteiro no Lisp é qualquer sequência de dígitos com ou sem o prefixo mais ou menos. Então, ó, 3 é um inteiro. Menos 3 também é um inteiro. Mais 3 também é um inteiro. Agora, 3 mais não é um inteiro. Por quê? Porque o mais aqui está do lado direito do 3. Então o Lisp entende isso aqui como um símbolo. Para ser um número inteiro, eu tenho que ter somente o número precedido de mais ou menos. Isto aqui é uma coisa válida em Lisp, 3 mais, mas não é um inteiro, não é um número, isso aqui é um símbolo. Pontos flutuantes ou razões também são fáceis de identificar. Então, se eu tiver 2.98, isto para o Lisp é um número de ponto flutuante. Eu só tenho caracteres, dígitos e apenas um único ponto. Então ele entende isso aqui como um ponto flutuante. Se eu tivesse alguma coisa assim, ó, 2.98.3, isto aqui não é um número de ponto flutuante. Eu não posso ter 2 pontos no número. Então isto aqui para Lisp também é o nome de um símbolo. Razões são fáceis. 3/4. Então isto aqui é uma razão, um ratio em Linux. Em Linux não, desculpa, em Lisp. Agora eu posso ter alguma coisa assim, olha só. 34/47 superior. Inventando qualquer coisa aqui. Ora, obviamente isso aqui não é um número, não é uma razão, isso aqui é um símbolo. Então, ó, se você consegue identificar um inteiro
Se você consegue identificar um número de ponto flutuante e você consegue identificar uma razão, todo o resto é o nome de um símbolo. Todo o resto pode ser utilizado para dar nome a símbolos, tá? Então, símbolos, em resumo, são dados especiais que existem em Lisp, tipo de dados especiais. Eles são complexos, armazenam diversas informações. Por enquanto, nós só estamos interessados na informação de um nome, na informação de um nome que pode ser dada para um símbolo. Este nome é armazenado internamente no Lisp em letras maiúsculas e ele pode ser qualquer combinação de letras, números e caracteres especiais. Os caracteres especiais permitidos estão aqui, você não precisa decorar isso, né? Óbvio, com o tempo você vai se acostumando a usar. E os caracteres que geralmente a gente evita usar para evitar problema estão aqui. Os caracteres de escape são utilizados para que eu possa utilizar os caracteres que são proibidos e manter, por exemplo, uma letra minúscula. Tá? Eu não quero que o Lisp converta um determinado nome para letra maiúscula, então eu tenho que usar um caractere de escape. Mas aí nós não vamos entrar nesse detalhe não.